noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é fácil e é difícil demais também, né? Os atributos de Deus. Então, ficou incumbido de eu, Eduardo, falar a respeito dos atributos de Deus hoje. Então a gente vai pedindo a Deus, né, pela palestra de hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pede a Ele que sejamos abençoados e que podemos fazer as coisas de acordo com o que precisa ser feito. Vamos lá, Eduardo. Bom, então, dando início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. É isso aí, ó. Aqui a gente vê na primeira ali, na questão 10, ele fala, né, que a gente não pode compreender a natureza íntima de Deus porque é um sentido que nos falta. Aí eu fiz como se fizesse uma comparação, né? Por exemplo, vamos imaginar o André Luiz, quando chegou no nosso lar, ele viu algumas coisas lá que ele não entendia o que era, que nem a TV que ficava na parede, tipo uma plasma bem fininha, o aeróbus. Na época dele, aquilo ali, né, não existia, né, na Terra. Então, para ele, aquilo era uma novidade, ele não tinha nem palavras para falar o que era aquilo. Então, vamos dizer assim, se ele não tivesse ninguém para falar isso aqui, o aeróbus, que nome ele daria para aquilo, né, por exemplo? Então, é alguma coisa assim, eu imagino. Tem coisa de Deus que a gente não tem nem condição de imaginar, né? E aqui embaixo também, ó, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, quando a gente estiver perfeito, a gente vai estar próximo dele. Então, verá e compreenderá. Quando a gente pega o livro Evolução em Dois Mundos, logo no primeiro capítulo, que André Luiz está falando de fluido cósmico, ele fala lá, acho que o Norinho falou isso daí na época, quando ele falou de Deus, né? Ele fala lá, né, que as inteligências estão ligadas a Deus, bem assim, bem ligadas mesmo a Deus, e eles são co-criadores em plano maior. Ou seja, todos os planetas, galáxias, essas coisas todas que existem pelo universo, foram essas inteligências então uma comunhão indescritível com Deus é que fizeram. Então um dia a gente vai poder chegar lá. Até ontem eu estava comentando aqui com a Paula, acho que nós estamos falando de Jesus. Quando Jesus veio aqui para a Terra, ele já era um Cristo, né? Já era um espírito muito evoluído. Agora, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E o Norinho falou aqui também que Deus tirou da nebulosa lá uma massa uniforme lá de fogo, né, uma bola fumegante, vamos dizer assim, e Jesus com os auxiliares dele montaram a Terra, tudo, os seres que tem, do jeito que ela é. Quer dizer, ele já era Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. Então imagina onde ele evoluiu. Os planetas que ele evoluiu existiram? Existem ainda? Não, provavelmente não, né? Então há quanto tempo foi isso? A mesma coisa com a gente. O dia que a gente chegar lá, acho que a Terra nem mais vai existir, né? Então eu fiz aqui, ó, vamos lá, Eduardo, na próxima. Comentários de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Aqui nós já falamos, a inferioridade da faculdade do homem, né, não permite compreender. Agora aqui, a infância da humanidade, o homem confunde com a criatura, na qual ele atribui as imperfeições. Então eu fiz um quadro aí a seguir, que a gente vai ver, lá atrás a gente não tinha uma evolução mental, vamos dizer assim, igual ele fala aqui, né? A sã razão, a gente não tinha isso. Então, como que era visto Deus? Vamos lá, Eduardo. Ali, ó, no começo era isso aqui, ó, litolatria. Era culto à pedra, a imagens, totens, né? A gente via muito isso aqui nas tribos indígenas, por exemplo. Aí depois veio o antropomorfismo, que era Deus com característica humana. E até hoje se fala, né? Ó, pega na mão de Deus, né? O senhor velhinho de barba branca sentado num trono. Até hoje tem essas características humanas, né? Depois veio o politeísmo com vários deuses. E depois um Deus único, né? Graças ao povo hebreu que trouxe para nós a imagem só de um Deus único, né? Vamos para a próxima, Eduardo.
politeísmo. Na época de Jesus ainda tinha. Na Grécia, todos esses aqui eram deuses. Na Roma antiga, ó, eram aqueles ali. Aqui nós temos Afrodite, Apolo, Zeus, né, que era o chefe de todos eles, né? Na Roma antiga tem lá os que deram nome aos planetas, Júpiter, Marte, tem Vênus, tem Mercúrio lá. Então, quer dizer, cada um deles era um deus, né? E aí no Egito Antigo também a mesma coisa, ó, Horus, né, que era Ra, também que é bem conhecido, Amon, Ísis, Íris, Osíris, tudo isso daí era deus. E na Índia, ó, o Brahma, que é o deus criador do universo, e Shiva, que é um deus destruidor que destrói para criar algo novo. Então, assim, no Egito não tem mais, né? Isso aí é coisa bem antiga. Na Índia ainda tem. Na Índia ainda eles têm esses deuses aí separados, né? Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Aí nós temos. A gente precisa desligar um pouco da matéria, né? E a gente tem vamos dizer, muitas pessoas inteligentes, os cientistas, por exemplo, que eles descobrem grandes coisas, mas não acreditam em Deus. Tem muitos que acreditam e muitos que não acreditam. Falam de obra do acaso. Nós vamos falar um pouquinho aí do universo, que o universo foi o Big Bang que criou. E com o telescópio James Webb, o que eles esperavam ver? Eles iam olhar milhões de anos-luz lá para trás e ia ver as galáxias se formando ainda, né? Porque até a luz chegar na gente demorava um determinado tempo. Então, qual era a expectativa? Eles vão olhar, vai ver as galáxias novinhas, começando a se formar. Só que, para surpresa dele, não. Tem galáxias lá bem formadas, grandes. Então, agora essa teoria do Big Bang talvez vai precisar ser repensada. Porque, assim, como é que pode uma coisa explodir e gerar toda uma coisa bonitinha? Depois nós vamos comentar mais do universo. Vamos seguir aqui, Eduardo. O que eu trouxe aqui? Você quer ler, Eduardo, isso aí? Vamos lá, design inteligente. Não existe a mínima possibilidade da vida ser um acaso da evolução. As células foram criadas de propósito por um ser inteligente. As células produzem e trocam elementos fundamentais à vida, tudo coordenado por um computador central, DNA. Só um minutinho aqui, Eduardo. Isso aqui, as células produzem e trocam elemento. Nós estamos falando das células, elas produzem, tem os aminoácidos, são 20 tipos de aminoácidos que a gente tem, e de acordo com o que o nosso organismo precisa, ela faz a combinação desses aminoácidos que geram as proteínas para o nosso corpo. Então, assim, como que ela faz isso? Como ela sabe o que o corpo precisa? Né? Então, ela gera as proteínas necessárias. 20 combinações de aminoácidos, imagina quantas não pode dar de proteína, mas elas sabem exatamente aquilo que o corpo precisa. DNA, conjunto informações genéticas que definem as características dos seres vivos: sexo, cor, pele, cabelo, olhos. Software da vida, evidências que uma mente inteligente criou a vida, porque DNA contém códigos e códigos emanam de mentes inteligentes. Uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Bom, eu trouxe isso aqui por duas razões. Esse design inteligente é um grupo de cientistas que existe no mundo e tem no Brasil também. Tinha um professor até da Unicamp que fazia parte, Marcos Eberle é o nome dele. E tem uns cientistas que não aceitam isso, fala que não é ciência esse negócio aqui. Vocês veem, né? Tem inteligência, mas o camarada não aceita. Mas aqui o DNA, conjunto de informações genéticas que define as nossas características, né? Cor de pele, todas essas coisas aí. E o que ele fala? Que é um software da vida, o DNA. Então ele tem os códigos. O DNA, que a gente, aquele negócio dos aminoácidos para criar proteína, sai do DNA da gente, sai um pedacinho e o organismo vai produzindo aquilo. Quer dizer, aquilo lá é uma máquina, vamos dizer assim, né? Nós somos uma máquina. E olha só, aquilo lá, quem criou esses códigos DNA só pode ser uma mente inteligente. É o que ele fala aqui, uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. E por que orquestrou o universo também? Se a gente pegar o universo, a Terra roda em torno do eixo dela, a Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, os outros planetas em torno do Sol. Só que o Sol não está parado, o Sol também anda, ele dá a volta na galáxia. Acho que é 260 milhões de anos para ele dar a volta no núcleo da Via Láctea. Mas a Via Láctea também não está parada, ela gira em torno de um outro grupo de galáxias, que esse outro grupo de galáxias gira em torno de outro, quer dizer, é uma orquestra, tudo muito bem equipadinha, bonitinha, que não tem trombada, vamos dizer assim, de planetas. Eventualmente vai ter, né?
Há milhões de anos daqui para frente, a galáxia, nossa Via Láctea, vai ser engolida pela Andrômeda. Mas há muito tempo, né? Talvez a gente nem esteja mais aqui nessa galáxia, sei lá. Mas enfim. Mas tem gente que já vai sofrer desde agora, se souber disso, né? Mas aí é ansiedade, toma um ansiolítico quem for sofrer. Mas vão ser bilhões de anos lá para frente, né? Mas assim, existem que nem estrelas que acabam, né? Porque ela tem um combustível. Agora, muitos anos demora esse tipo de coisa. Um dia o nosso Sol vai acabar também. Se bem que ele está no auge dele, assim, né? De produção. Até ele acabar também demora muito, né? Então, assim, tudo isso é muito orquestrado. Por o acaso que criou isso, uma explosão gerou tudo isso. A Terra está numa distância de Sol que dá temperatura e pressão adequado para criar toda essa vida que a gente tem, né? E aí a gente começa a entrar a fundo nos organismos vivos que a gente tem. Pelo amor de Deus, não foi o acaso. É uma mente inteligente criando tudo isso. Agora, o atributo de Deus, inteligência, organização, harmonia, e aí vai. O que a gente quiser fazer de atributo, tá lá. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Falta uma aí, Eduardo, por favor. Aqui ele fala que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, para as quais a vossa linguagem limitada, vossas sensações não têm expressão adequada. Vamos imaginar uma língua extinta que não está em uso mais, o latim. O latim não é uma língua corriqueira. Como é que fala celular em latim, hein? Computador, notebook, como é que fala isso em latim? Ah, vamos pegar a língua Tupi-Guarani não, Guarani ainda existe, que o Paraguai tem uma segunda língua lá que é o Guarani, mas Tupi acho que não existe mais. Como é que fala essas coisas em Tupi? Quer dizer, então é a mesma associação. Tem coisas que a gente pode ver que a nossa linguagem não vai ser capaz de falar o que é. Como eu já falei, né, no caso do André Luiz lá, que falaram o nome para ele, né? Mas, e aí a gente pega Jesus no diálogo com Nicodemos, é o capítulo 3 do João lá, que ele está falando com Nicodemos, que tem que nascer de novo, aquela coisa toda, né, que a gente já ouviu falar. E daí, em um dado momento, Nicodemos, como é que pode ser isso? Ele vai, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se eu te falo das coisas da terra e não crês, o que será se eu falar das coisas do céu? Quer dizer, ele estava falando da reencarnação para o Nicodemos, e o Nicodemos não conseguia entender, porque eles mesmos não faziam, eles sabiam vagamente como é que era a coisa, né? Eles acreditavam que voltava, agora esperavam Elias voltar. Jesus falou que João Batista era Elias, aquelas coisas todas. Mas ele não sabia exatamente como isso se dava. Então ele não entendia nada. Quer dizer, a linguagem era. Ele não conseguia entender, a cabeça dele não conseguia entender. É assim nós também. Nós tem coisas que a gente não vai nem entender. Você vai ver, não vai entender. Quantas coisas tem no livro dos Espíritos que os Espíritos falam? Que vos importa isso para o Kardec? Como que Deus cria os Espíritos? Ninguém sabe, ele falou, né? E também para a gente não é dado agora a vocês saber esse tipo de coisa. Então, assim, tem bastante pergunta que o Kardec fez lá e eles responderam dessa maneira, né? Que talvez não é o momento ainda da gente saber. Por exemplo, o Kardec trouxe todo esse ensinamento nosso da doutrina espírita. Quantas coisas a gente não abriu o olho e falou, então é assim que acontece isso, então é assim que acontece aquilo. Que para a gente nem fazia ideia. Tem quantos que não fazem ideia hoje também, né? Que acha puramente que é só um milagre, mas às vezes não é. Você vê que é coisa que de fato pode acontecer, que a gente tem um poder. Por isso que Jesus falava que vamos fazer coisa igual ele fazia e muito mais, porque ele tinha lá a mediunidade dele fenomenal e a gente também pode um dia chegar nessa condição, né? Vamos lá, Eduardo. Comentário de Kardec. Deus é eterno,
Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Espera aí, Eduardo. Vamos tentar falar um pouquinho de cada uma aqui. Deus é eterno, né? Não tem começo, não tem fim, né? Não foi criado, né? É assim, degrau em degrau, remontamos o infinito e a eternidade. É verdade, né? André Luiz fala que a gente está mergulhado no halo de Deus, no hausto de Deus, né? Aquilo é imutável. Se estivesse sujeito a mudança, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. E é isso mesmo, você vê que as leis naturais, a que a gente estuda no livro dos Espíritos, a lei natural, a lei criada por Deus, e as leis dele são imutáveis, não muda nada. Que nem as leis da física que a gente acaba descobrindo, né? Não é a gente que cria, a gente descobre determinadas leis, que acontecem as coisas e tal, e essas leis acontecem, né? Não tem como, que nem a velocidade da luz. Descobrir a velocidade da luz. Não tem nenhum objeto que anda mais rápido do que a velocidade da luz. Não tem nada que anda mais rápido do que a velocidade da luz. Mas tem o pensamento. O pensamento, sim. Mas como é que vai fazer algum objeto andar na velocidade do pensamento? Mas a gente sabe, essas leis, elas são imutáveis, a gente sabe disso, né? Que nem aquela coisa lá os planetas ficar girando, aquela atração toda, porque para você sair da Terra tem uma atração. Aí você precisa de uma velocidade X para poder escapar da gravidade da Terra. Mas tem a gravidade do sistema solar todo também, Júpiter, tem uma gravidade, precisa de uma outra velocidade para sair dessa gravidade. E depois uma outra ainda para sair da galáxia, imagina quanto que precisa. Quer dizer, tudo isso daí está numa orquestra muito bem organizada, com leis muito bem definidas, tudo muito bonitinho, né? Então não tem como as leis de Deus serem derrogadas. Daí aqui é imaterial. Aqui nós podemos voltar lá para o João, capítulo 4, ele conversa com a mulher samaritana, né? Lá no poço. Aí, um dado momento, ele fala que Deus é espírito e ele espera que o povo que adore ele adore em espírito. Ele deixou bem claro. Então, Deus não é material. Então, não tem nada aquele velhinho de barba sentado num trono, não. Deus é espírito. Isso Jesus deixou bem claro nessa conversa. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Aqui é único, né? Nós vimos lá naqueles deuses lá no começo, né? Que Deus da Grécia Antiga, de Roma, tinham vários deuses, né? No caso da Grécia, Roma eu não sei muito, mas no caso da Grécia, o chefe lá dos deuses era o Zeus, né? E tem também os deuses nórdicos, né? Tem Thor, tem Odin, Freya, isso daí também são deuses, né? Dos nórdicos lá, Noruega, aquele lado todo lá. Então, assim, imagina só, Zeus era o chefe de todos eles. Tinha confusão entre eles lá, pelo que a gente acaba lendo alguma coisinha, né? Sempre tem. É a mesma coisa que se ele não fosse o único, quem ia cuidar das coisas? Um cuida de uma parte, outro cuida de outra, e podia não sair de acordo. Mas eu não concordei com aquilo que você fez, né? Então, enfim, então ele é único, é todo poderoso mesmo, né? Agora, uma coisa que eu quero falar é isso aqui embaixo, ó, soberanamente justo e bom. Então, assim, Deus, na verdade, que Jesus nos trouxe, ele é justo e é bom. Tanto é que tem uma passagem que aquele camarada que era rico, o que eu preciso fazer, né? O bom Senhor, o que eu preciso fazer? Bom é meu pai, né? Ele falou. Só é o pai dele que era bom, ele não era bom. Então, assim, e Deus é justo porque a doutrina espírita nos trouxe isso, a questão da reencarnação. Qual é a forma da gente resgatar os problemas que a gente fez se não é através da reencarnação? Uma vida de 80 anos, 90 anos,
A gente fez maldade um monte de tempo. A gente vê que tem umas pessoas hoje que são meio cruéis, assim, né? E de repente ela não se conserta durante a vida. E de repente ela não tem como reparar algum mal que ela fez. O que vai acontecer? Ah, vai eternamente para o inferno? Então, cadê? Que Deus é justo e é bom, se ele vai ficar eternamente no inferno. O meu filho vai ficar no inferno e eu vou ficar no céu. Acho que é melhor o contrário. Ele vai para o céu, eu vou para o inferno. Quer dizer, ele não ia ficar satisfeito de ver eu no inferno, né? Então, assim, é complicado essas coisas. Então, por isso que a reencarnação que a doutrina espírita nos trouxe demonstra exatamente isso aqui, que Deus é justo e é bom. Porque se não fosse assim, a gente ia ficar, ou ia acabar, ó, esse espírito aqui pode eliminar ele, vamos dizer assim, ou joga ele para o inferno eternamente. Quer dizer, não é isso. A Gênese, capítulo 2. Deus é, pois, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso nisso. Não é, pois, necessário ter-se visto uma coisa para saber que ela exista. Em tudo, é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Assim é o mecanismo universal. Deus não se mostra, mas afirma-se pelas suas obras. É isso aí que Jesus falava sempre, né? Que ele afirma-se pelas suas obras. Até teve um cego lá na piscina de Siloé, que os apóstolos perguntaram para ele, quem pecou, ele ou os pais dele, para ele ter nascido assim? Olha a reencarnação aí também. Como é que ele tenha pecado, né? Para ter nascido daquele jeito? Então pecou numa outra vida, né? Mas enfim, Jesus falou que não, que ele veio assim para que Deus se manifestasse, ou seja, as obras de Deus. E uma hora também Filipe questionou Jesus, e ele fala que para conhecer o Pai, ele está vendo ele, porque ele estava realizando as obras que o Pai mandava ele realizar, né? Então tudo é pelas obras. Aí naquela conversa com Nicodemos, uma hora ele fala que a luz veio ao mundo, né? Tal, tal. Aí no fim ele sempre fala assim, que aquele que faz coisas boas não tem medo de ir para a luz, porque as obras dele são boas. Mas aquele que é mau não vai para a luz, para quê? Para que as obras dele são más, ele para que não seja vista pelos outros, né? Então tudo está girando em torno de obras, né? E é o que ele fala aqui da obra, né? E outra aqui, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ah, não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. A mesma coisa, a gente não vê o ar, a gente sabe que ele existe. O sinal de Wi-Fi a gente não vê, a gente sabe que ele existe. Então, assim, Deus existe com toda certeza, não precisa ver. Na Era do Espírito, 1973, presente de Natal de Chico Xavier e Herculano Pires. Como consideramos Jesus, Chico Xavier? O Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela que Jesus Cristo quando o chamou de Pai Nosso. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. É isso aí, essa história do Chico, essa fala, tem uma história que está completa aqui nesse livro, aqui na Era do Espírito, que ele queria saber sobre Jesus. E encheu Emmanuel que ele queria saber sobre Jesus. Emmanuel falou que ele não aguentava, não, eu quero saber. Aí ele abriu um quadro na frente dele e levou ele para o espaço lá. Aí ele viu a Terra, viu a galáxia andando, depois a galáxia se movimentou em direção a uma nebulosa, depois a nebulosa em torno de outra, não sei o que. Bom, ele acabou ficando tonto, pediu para o Emmanuel voltar para casa, que ele não estava aguentando mais. A cabeça da gente não aguenta, né? E aí ele quis voltar para casa e deitar na cama e tomar um cafezinho quente. E aí ele comenta sobre isso, né? A melhor definição foi Jesus que nos deu, Pai Nosso. É isso, né, que a gente tem que ter. Às vezes a gente pensa um monte de coisa de Deus, mas ele é nosso Pai. É isso aí que importa para a gente saber. Ficar com essa definição de Deus, acho que é acertado pelo Chico e pelo Jesus também. Bom, gente, é isso aí, né? Acho que acabou, né, Eduardo? É só um comentário, né, que cabe aí. O Espiritismo deixa para a gente, ou transforma de uma maneira muito prática, e desmistifica essa questão de Deus e traz para nós a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. E Jesus deixa esse recado importante,
que ninguém vai até Deus senão por Ele. Não por acreditar nele, mas por exercer as coisas que Ele pratica. É isso aí. Então, essa é a maneira da gente encontrar Deus dentro de nós, exercendo aquilo que Jesus nos deixou de exemplo. É isso aí. Então a gente pede que vocês fiquem em oração pelos irmãos que chegarão ali na mesa, para que a gente possa orientá-los, que eles possam ser recolhidos, tá bem? Isso aí a participação de vocês é importante nesse momento. Assunto da próxima semana: panteísmo. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre os atributos de Deus, é tão difícil falar sobre isso que, olha, não é fácil não. Mas a gente, assim, por mais que você force sua cabeça, pesquise, olha aqui, olha, sempre vai faltar alguma coisa, né? Porque não dá. A gente não consegue compreender tudo exatamente. E tem uma passagem que até hoje, algumas culturas, alguns povos, fazem sacrifício para Deus. E você já ouviu falar no samaritano, né? Que Jesus passava pela Samaria, aquela coisa toda. Os samaritanos, eles não podiam ir no templo em Jerusalém, então eles criaram o templo dele, que está destruído, só está em ruína. E outro dia eu estava vendo um vídeo que a pessoa estava filmando aqueles sacrifícios que faziam em Jerusalém, no templo, né? De matar as ovelhas, aquela coisa. Eles estavam fazendo lá no templo deles. Aí a pessoa até na hora de filmar, que estava chegando a hora, ela falou, agora eu não vou filmar, né? Porque era um negócio muito forte. E aí acabou que não filmou. E até bom mesmo que não filmou, né? Então você vê, ainda tem gente que pensa nisso até hoje. Antigamente as culturas faziam sacrifício de gente humana, né? De pessoas humanas. Então assim, era muito complicado. E o que Jesus falou? Tem uma passagem lá de Jesus, eu acho que está em Mateus 9, se não me falha a memória, que ele fala lá sobre... não é sacrifício que ele quer, que é misericórdia. Misericórdia é que eu quero, não sacrifício. Então Deus não pediu sacrifício para ninguém, né? Ele pediu o quê? Amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os dois mandamentos que Jesus trouxe e que fala que todos os demais estão incluídos nesse. Então o que a gente precisa fazer é amar o próximo, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho interno para melhorar. E aquilo que o Eduardo falou também, Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna, e a vida aqui também. Então seguimos os ensinamentos dele, procuramos à medida sempre de possível, procurar seguir os ensinamentos dele para que a gente fique bem, tá bom? Demais, gente, é isso aí, agradeço demais a presença de todos e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe, tá bom? Obrigado, viu? Recomendações para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Gênese, Allan Kardec. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Na Era do Espírito, José Herculano Pires, Chico Xavier. Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec.